Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o professor Lincoln Marcelos. Gostaria de dar boas-vindas a todos os colegas que estão conosco, que estão acompanhando esse nosso módulo da pós-graduação do nosso MBA em Trade Marketing, experiência do Shopper, né? E a aula nossa, em referente a esse módulo, diz respeito à gestão de contratos e relacionamento com o fornecedor. Então a gente vai ter a oportunidade nesse nosso encontro de conversar um pouco mais sobre questões, né, que são atinentes à gestão de contratos, a como que os contratos eles acabam sendo regidos, como que os contratos eles devem ser devidamente apropriados, né, tanto pelo fornecedor quanto pelas empresas, né, que fazem parte desse movimento, né, quer dizer, desse momento jurídico, desse negócio jurídico. E a gente vai conversar um pouco melhor também sobre as questões que envolvem o relacionamento com o fornecedor, bom relacionamento com o fornecedor. Há algumas questões que a gente vai levantar aqui e que com certeza vocês vão conseguir se apropriar dessa informação da melhor forma possível, né? Bom, eu gostaria inicialmente de conversar um pouco com vocês sobre o relacionamento com o fornecedor, né? Existem algumas questões que elas são importantes, né, que a gente consiga desenvolver no relacionamento com o fornecedor, porque o bom relacionamento com o fornecedor é que justamente vai fazer com que haja o vínculo de cumplicidade e o vínculo de integração em relação à cadeia produtiva, né, ou a cadeia para prestação de um serviço, né, qual a gente esteja presenciando, né. Só que antes da gente começar em si a debater um pouquinho melhor sobre o relacionamento com o fornecedor, eu gostaria de passar para vocês algumas outras diretrizes. Existe uma que é importante que a gente conheça, que é um modus operandi, aliás, para que o bom relacionamento com o fornecedor ele seja perfeito, né, ele seja satisfeito, que é a gestão da cadeia de suprimentos, ou o Supply Chain Management, né? Óbvio, quando a gente discute sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, a gente precisa também levantar algumas questões que envolvem algumas repercussões logísticas, tal qual a gente pode presenciar. O Supply Chain Management, ele nada mais é do que a própria tradução em português, aliás, a nomenclatura, o jargão, a gente acaba utilizando em inglês porque necessariamente é algo que o mercado também utiliza com bastante expediente, né? Quer dizer, o expediente é muito grande e utiliza com bastante controle, né? O que acontece? O Supply Chain Management, ele nada mais é do que a própria forma que nós temos integrada e dinâmica de operacionalização do planejamento, do controle e otimização do fluxo de recursos, desde o primeiro fornecedor até o cliente final, né? Óbvio que o intuito da utilização desse modelo de integração da cadeia de fornecimento ou de suprimentos perfaz a gestão logística e de todos os processos e atividades em uma própria cadeia integrada, né? A grande questão nossa em relação ao supply chain, né, é justamente refletir um pouco sobre como que o fluxo de informações, como que o fluxo gerencial ele pode ser satisfeito, ele pode ser desenvolvido, né, e como é que a gente consegue se apropriar de uma conjectura de valores, né, como é que a gente consegue criar valor agregado em relação a essa integração da cadeia. E o que acontece? Nós não conseguimos conversar sobre relacionamento com o fornecedor se nós não devidamente nos apropriarmos, né, do conceito do supply chain, né, que é um conceito, uma referência muito importante, né? É óbvio que o supply chain, esse conceito, ele foi melhor desenvolvido, né, com o passar dos anos. Quer dizer, um conceito preliminar, na verdade, conceitos preliminares, né, talvez características peculiares, por exemplo, da logística ou da integração de processos dentro da gestão empresarial, eles foram desenvolvidos de uma forma muito fragmentada a partir da década de 60, né? Eu tenho um layout, né, que é um layout clássico que nós retiramos do Ronald Ballou, né, que ele acaba demonstrando um pouquinho sobre esse período de fragmentação, né, que ele parte da década de 60. Então, a partir da década de 60, nós tínhamos ali algumas funções que eram funções
peculiares, né, funções fragmentadas, né, com a previsão da demanda. Então, o que acontece? Muitas dessas funções eram justamente estudadas de forma isolada, né? Quer dizer, e até então não se previa com uma grande clareza a satisfação de cada uma delas de uma forma sistematizada, ou integrada, né? Elas eram estudadas de uma forma convencionalmente separada, né? E o que acontece? Nós temos algumas mais importantes para se discutir, né, que eu gostaria de apresentar para vocês. Uma delas é a previsão da demanda, né? A forma como você bem adquire os materiais, né? O planejamento da produção, a forma como você pode armazenar materiais, o empacotamento industrial, como é que você pode empacotar produtos, né? A forma como você pode produzir o transporte, a forma como você pode repercutir o transporte, a forma como você pode bem atender o cliente, né? A forma como você pode repercutir o processamento de pedidos, o planejamento da distribuição, eram todas questões que eram vistas de uma forma individualizada. Só que existiu um período que nós tivemos uma transição entre a fragmentação e a integração de alguns desses processos, tá? Então, o que acontece? É o período justamente que a gente passou a ter a administração de materiais, a distribuição física dos produtos, né? E o que acontece? Processos como, por exemplo, aquisição e planejamento das atividades, das necessidades, previsão de demanda, eles passaram a ser estudados de uma forma um pouco mais integrada, né? Quer dizer, a sua conjectura, a sua metodologia passou a ser estudada de uma forma um pouco mais integrada. Assim como, por exemplo, o transporte em relação ao planejamento da distribuição, em relação ao serviço ao cliente, né? Quer dizer, do atendimento do serviço ao cliente. Também passaram a ser estudados de uma forma um pouco mais integrada. Passou-se a logística, que contempla-se a administração de materiais e a distribuição física, num período de integração total, a partir da década de 90, e logo após, nós tivemos algumas outras questões que foram colocadas, vinculadas à própria logística, que envolveu, na realidade, o marketing, né? Quer dizer, que é a criação de uma percepção de necessidade em relação a esse produto e a esse serviço que foi prestado. Isso é importante a gente denotar, porque nesse período justamente que você passa a ter a visualização do modal de transporte, do uso da previsão de demanda, também com um artifício para você conseguir agregar valor ao seu produto, né? E passou-se a ter instrumentos de planejamento estratégico, implementação da tecnologia da informação, né? E técnicas de vendas, né? E aí nós passamos a ter o gerenciamento da cadeia de suprimentos a partir de 2000, né? É uma temática bem interessante que nós conseguimos avaliar a partir sob o ponto de vista do Balu, né? Que, na verdade, traz para a gente algumas sugestões e acaba evidenciando, né, em grande parte, a importância da integração desse processo e a importância da integração com todos aqueles que fazem parte dessa cadeia de relacionamento, né? Entre eles, principalmente, o fornecedor, né? Quer dizer, de grande parte desses elementos que eu acabei discutindo com vocês, o fornecedor ele acaba fazendo parte justamente e acaba tendo uma grande participação em relação a cada uma dessas interfaces, a cada uma dessas variáveis, né? Que no segundo momento, justamente elas foram juntadas, elas foram condensadas, né? Quer dizer, o pensamento, a reflexão sobre cada uma delas passou a ser feita de uma forma integrada, harmônica, né? Conjunta, né? Essa que foi a grande vantagem em relação à integração de alguns instrumentos da logística com planejamento estratégico, tecnologia da informação, né, e marketing e vendas. Bom, passando um pouquinho à frente na nossa análise, né, nós temos uma questão que ela envolve as principais parcerias que elas podem ser contempladas em relação ao supply chain, né? Eu consigo comentar com vocês que uma delas, por exemplo, é a questão que envolve a parceria com adversários. Vocês veem que interessante? Porque quando você contempla a questão da parceria com os adversários em potenciais, né, nós também podemos chamar um pouquinho daquela classificação do cluster, né? Então, por vezes, em um determinado território, um agente ele é o seu adversário, né? Em outro território, justamente você acaba chamando esse agente junto consigo para que você possa repercutir em uma vantagem competitiva
em um território diferenciado, numa outra geografia que não seja aquela sua de origem, né? E é uma grande vantagem que se tem em realizar, por exemplo, algumas parcerias. Uma outra vantagem que eu posso comentar com todos vocês, né, é a questão que envolve a confiança mútua. Então, todos aqueles indivíduos que eles acabam participando de uma cadeia de relacionamento, né, ou da gestão da própria cadeia de suprimentos, são profissionais que adquirem confiança mútua, adquirem um vínculo de cumplicidade uns com os outros, né? Quer dizer, a partir do momento que você consegue ter uma grande participação de um agente, né, quer dizer, de um profissional que lhe auxilie em relação à compra e venda do produto, que ele consiga diagnosticar corretamente, né, consiga lhe fornecer informações, instrumentos suficientes para que você possa ter aí uma integração do processo entre esses agentes, você tem também uma confiança mútua. Se você cria empatia, cumplicidade entre esses agentes da cadeia. Tá? Uma outra questão importante envolve a parceria ganha-ganha. Tá? Óbvio que o grande objetivo nosso em relação à cadeia de suprimentos é que você consiga fazer com que todos os participantes eles ganhem, né? Quer dizer, que as empresas participantes ganhem e que os agentes, os fornecedores, assim como o cliente final também ganhem, né? Quer dizer, justamente existe a parceria para que haja essa expectativa de ganho, de sucesso entre todos aqueles que fazem parte da própria cadeia. Tá? A questão do desenvolvimento conjunto de um mercado, né? Quer dizer, do co-makership, né? O desenvolvimento em conjunto de produtos, de serviços, né? Importantíssimo. Aliás, é uma parte que cabe a gente fazer uma menção especial, porque a partir do co-makership nós conseguimos ter justamente esse equilíbrio, né? Quer dizer, essa visão de como que nós podemos empoderar todos os agentes participantes da cadeia para que a gente consiga desenvolver conjuntamente um mercado, né? E essa é a grande característica, esse é o grande mote que também une, que também faz com que o supply chain ele seja desenvolvido de uma forma muito mais apropriada, né? E uma outra questão que envolve um item importante do nosso diálogo, do nosso bate-papo, é a possibilidade de um relacionamento que haja entre empresa e fornecedor, né? E que haja entre empresas participantes da cadeia e até mesmo entre empresas fornecedor e o próprio impacto no lucro que isso pode trazer, né? Então são questões que passam a ser importantes aí de relevância para o desenvolvimento da cadeia de suprimentos, ok? Bom, como eu comentei com vocês agora há pouco, uma das questões relevantes em relação à parceria é o próprio relacionamento com o fornecedor, né? Então não tem como eu discutir com vocês o relacionamento com o fornecedor se eu não discutir a própria importância da cadeia de suprimentos, né? Quer dizer, da cadeia de fornecimento, da cadeia que você tem de relacionamento entre esses agentes que mantêm um vínculo, quer dizer, informacional, um vínculo de prestação de serviço, um vínculo de cumplicidade, né? De troca de informações e troca de elementos, de recursos, né? Para que você possa ter a produção de um determinado tipo de produto, né? De bem ou um serviço a ser prestado. Tá? E é óbvio que o relacionamento com o fornecedor ele tem ganhado cada vez mais importância na estratégia para a manutenção de um fluxo ativo em relação ao supply chain, né? Quer dizer, então eu posso conversar com vocês, eu posso comentar com vocês sem sombra de dúvida que envolve o relacionamento com o fornecedor, ele envolve a busca por um preço mais adequado, por prazos que eles sejam mais alinhados, né? E por custo, redução de custos que sejam conjuntos, né? Quer dizer, tanto daquele agente que fornece quanto do agente comprador em relação à própria cadeia. Isso que faz com que aconteça um diferencial competitivo dentro da própria cadeia de suprimentos, né? Quer dizer, é isso que faz com que ganhemos, né, um valor adicional, um valor agregado em relação ao desenvolvimento do nosso próprio negócio, ok? Isso traz muito impacto em relação à experiência que nós temos de comercialização dos nossos produtos. Tá? Existem algumas vantagens que elas são importantes, é importante comentar com todos, né? Em relação ao relacionamento com o fornecedor, né? Quais são essas vantagens do relacionamento com o fornecedor? Quer dizer, partindo do ponto de vista nosso, enquanto agente, um agente dentro da cadeia, né? A importância é o seguinte, tal qual posso evidenciar aqui para os senhores, né? Envolve a redução
de evento negativo em relação aos processos, né? Quer dizer, a importância que se tem em você tentar reduzir algum tipo de contingência que possa acontecer no ínterim do processo, quer dizer, na venda, na movimentação do material, né? Quer dizer, na experiência que você tem de interatividade entre dois agentes da cadeia, né? Na armazenagem de um material, né? No fluxo que você tenha de informação, de troca de informação entre dois agentes, isso acaba sendo representativo. Nós também podemos citar como vantagem do bom relacionamento com o fornecedor a questão da mitigação ou da diminuição de falhas e erros, né, que possa acontecer em relação à cadeia, né? Uma outra questão que é importante ser colocada para todos vocês é a questão que ela está vinculada à revisão de metas para alternativas mais arrojadas, né? A partir do momento que você tem uma cadeia que ela seja muito mais propensa à cumplicidade, né, à integração, existe uma possibilidade da revisão das metas para que você alcance uma alternativa mais arrojada em relação ao mercado, em relação ao posicionamento do seu produto com relação ao mercado. E, por fim, uma questão também de suma importância para que seja comentada é a questão da segurança em relação ao cumprimento de prazo, né? Tão importante o cumprimento de prazo, né, em relação ao atendimento da expectativa do nosso público consumidor, né? Quer dizer, o prazo ajustado é justamente a segurança que você tem de que o produto ele vai chegar na hora certa, na condição certa, né, e da forma certa ao público consumidor. Isso que para a gente importa, isso que para a gente faz com que o nosso produto ele tenha um grande valor agregado, tá? Bom, um outro conceito importante para discutir com vocês é o conceito do SRM, que é o Supply Relationship Management. Ele é um conceito importante porque é um conceito, é um jargão, quer dizer, um modus operandi, é um método que ele é proveniente da evolução do CRM, do Customer Relationship Management, né? Quer dizer, do gerenciamento, do relacionamento voltado para os consumidores, para os clientes, né? O modelo, o CRM, basicamente, ele teve um grande desenvolvimento na década de 90, né? E esse modelo, sendo desenvolvido na década de 90 para os anos 2000, é o que gerou para a gente, na verdade, uma grande perspectiva de integração de processos que ocorreram entre clientes e fornecedores, tá? Já o modelo do Supplier, que é o modelo do SRM, ele é um modelo que, em grande parte, ele foi desenvolvido com base na própria plataforma do CRM, justamente para que a gente pudesse ter um aperfeiçoamento desse fluxo informacional. E esse fluxo informacional, na realidade, ele traz para a gente também uma possibilidade de integração maior dos agentes da cadeia de suprimentos, né? E, obviamente, que existe um objetivo em tudo isso. Modelo SRM e modelo CRM. Obviamente, o modelo CRM, nós queremos integrar melhor os processos em relação aos nossos clientes. Já em relação ao modelo SRM, que é do supplier, né, em relação aos fornecedores, nós queremos tornar os processos mais racionais e objetivos, mais transparentes, né, entre todos aqueles membros que fazem parte da própria cadeia de relacionamento. E essa é uma grande interface, essa é uma grande importância, um modelo bastante importante que nós temos que demonstrar aqui para os colegas, né? Envolve a racionalização, torna mais ágil e transparente os processos entre empresas e fornecedores e assegura que a gestão com os clientes do CRM, quer dizer, a gestão do relacionamento com os clientes, seja mais oportuna e simplificada, né? Em suma, o SRM realmente ele assegura que os sistemas de integração sejam utilizados para garantir uma comunicação e um processo mais fidedigno entre empresas e fornecedores. O que é mais fidedigno? Mais honesto, mais transparente, mais hábil, mais ágil, mais apto ao comércio, né? Essa é a grande questão que envolve o SRM, ok? Bom, de antemão, eu gostaria de agradecer a todos os colegas, né, que tiveram a oportunidade de estar conosco agora nesse encontro, né? E nós nos vemos no próximo módulo de integração de experiência que nós tivemos com a disciplina de gestão de contratos e relacionamento com o fornecedor, ok? Agradeço a todos, muito obrigado.